Hoje vamos falar sobre o capítulo 17 do Evangelho de Lucas, um texto que pulsa com advertências, chamados à vigilância e convites à fé prática no dia a dia. Este capítulo abre lembrando que tropeços são inevitáveis, mas chama cada discípulo a não ser o motivo de queda de ninguém, mostrando que a vida cristã não é apenas sobre evitar o mal pessoal, mas também sobre cuidar para não ferir o próximo. A seguir, ele fala do perdão ilimitado, da fé que, ainda que pequena como um grão de mostarda, é capaz de mover o impossível, revelando que o poder não está na medida da fé, mas no Deus em quem ela se apoia. O capítulo avança com a parábola do servo, onde aprendemos sobre humildade no serviço a Deus, lembrando que somos apenas servos fazendo o que nos compete, sem espaço para vanglória. Depois encontramos a cena marcante da cura dos 10 leprosos, onde apenas um volta para agradecer, ensinando sobre gratidão e mostrando que fé verdadeira se expressa em reconhecimento. Na sequência, Jesus responde à pergunta dos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, explicando que este não se manifesta com sinais externos visíveis, mas já está presente no meio deles, apontando tanto para sua presença ali, como para a realidade espiritual inaugurada com ele. Os discípulos então são advertidos sobre os dias do Filho do Homem, comparados aos tempos de Noé e de Ló, quando as pessoas viviam distraídas em seus afazeres até que veio a destruição repentina. A lição é clara: a vinda do Senhor será inesperada. Este capítulo inteiro é uma verdadeira escola de discipulado, unindo ética, fé, gratidão e vigilância escatológica. Ele nos lembra que a vida cristã não se mede apenas por palavras ou sinais externos, mas pela fidelidade no serviço, pela prontidão do coração e pela esperança viva no retorno glorioso do Filho do Homem. Ao prosseguir seu ensino aos discípulos, volta-se para uma advertência solene e carregada de peso espiritual. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 1 e 2, lemos que o Mestre disse: "É inevitável que venham os tropeços, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um destes pequeninos." Essas palavras de Cristo não surgem no vácuo, mas dentro de uma cadeia de instruções anteriores que também se encontram nos Evangelhos de Mateus, capítulo 18, versículos 6 e 7, e de Marcos, capítulo 9, versículos 42 ao 50, revelando que se trata de um ensino repetido em momentos distintos do ministério de Jesus, possivelmente diante de diferentes audiências, como um refrão pedagógico que não poderia ser esquecido. Quando Jesus fala sobre tropeços, a palavra no original grego é skandalon, que traz a ideia de armadilha, isca, escândalo ou obstáculo colocado no caminho de alguém, fazendo-o cair. Não é apenas a queda moral, mas qualquer influência, palavra, exemplo ou atitude que venha a se tornar causa de desvio, de fraqueza espiritual ou de afastamento do caminho da fé. O Senhor reconhece, de forma realista, que tais tropeços sempre existirão na caminhada humana. Vivemos em um mundo corrompido pelo pecado, onde tentações, maus exemplos e influências nocivas surgem a cada esquina. Contudo, o peso da advertência não recai sobre o fato de que os tropeços existem, mas sobre a responsabilidade daquele que se torna agente desses tropeços. Jesus utiliza uma expressão dramática e quase chocante para realçar a gravidade da questão. Seria melhor que uma pedra de moinho fosse amarrada ao pescoço de tal pessoa e ela fosse lançada ao fundo do mar. Na Palestina do primeiro século, a pedra de moinho não era um objeto pequeno. Existiam mós manuais, utilizadas pelas mulheres para moer pequenas quantidades de trigo, mas também havia pedras enormes, movidas por animais que pesavam centenas de quilos. Ao falar de pedra de moinho nesse contexto, Jesus está se referindo àquela pesada, impossível de ser sustentada por um homem. Assim, a imagem é de alguém atado a um peso descomunal e lançado às águas profundas, sem qualquer chance de sobrevivência. A força da metáfora está justamente em demonstrar que sofrer uma morte física dessa natureza seria menos trágico do que carregar diante de Deus a culpa de fazer tropeçar um dos pequeninos. Quem são esses pequeninos? A palavra não se restringe apenas a crianças, ainda que o texto paralelo de Mateus capítulo 18, versículo 6, mostre Jesus colocando uma criança no meio dos discípulos como exemplo.
Os pequeninos são todos aqueles que, na fé, são frágeis, vulneráveis, dependentes. Representam tanto as crianças em idade quanto os novos convertidos, ou mesmo qualquer discípulo humilde que caminha com sinceridade diante de Deus. É notável perceber como Jesus valoriza a pureza da fé simples e a responsabilidade comunitária no corpo de Cristo. Na cultura judaica da época, crianças não tinham grande status social. Eram vistas mais como propriedade dos pais do que como sujeitos de direito. Mas o mestre inverte essa lógica. Ele coloca os pequeninos como prioridade do reino. Quem escandaliza os vulneráveis? Quem abusa da confiança dos inocentes? Quem desvia um coração simples da verdade está tocando em algo precioso para o Senhor. Quando observamos o relato de Mateus capítulo 18, versículos 6 e 7, notamos a mesma advertência reforçada. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Há uma ênfase dupla. Primeiro, a constatação da realidade. O mundo está cheio de tropeços. Segundo, a responsabilização pessoal. Ai daquele que se torna instrumento de escândalo. A palavra ai carrega o tom de lamento e de juízo ao mesmo tempo. É um lamento porque o coração de Deus não se alegra com a perdição de ninguém. Mas é também um anúncio de juízo inevitável para aquele que insiste em ser agente de tropeços. Já em Marcos capítulo 9, dos versículos 42 ao 50, o discurso de Jesus se amplia ainda mais. Ali ele fala que seria melhor perder uma parte do corpo do que ser lançado inteiro no inferno. Ele menciona cortar a mão, o pé, arrancar o olho, se esses forem causa de tropeço. O sentido não é literal, mas profundamente radical. É melhor abrir mão de algo que julgamos precioso, renunciar a prazeres, cortar hábitos, sacrificar privilégios, do que permitir que aquilo se torne instrumento de tropeço para nós ou para os outros. O ensino de Jesus está saturado de seriedade e de um chamado à santidade absoluta. O pano de fundo cultural desses ensinos também é importante. Na época, escândalos públicos podiam arruinar famílias inteiras, comunidades e até relações políticas. Um tropeço não era visto apenas como uma falha individual, mas como algo que tinha impacto coletivo. Da mesma forma, a pedagogia rabínica usava expressões hiperbólicas e imagens fortes para gravar a mensagem no coração dos ouvintes. A audiência de Jesus não se escandalizava com a linguagem extrema, mas compreendia o peso moral que ele queria transmitir. O ensino também aponta para uma dimensão espiritual mais ampla. Fazer tropeçar alguém é, de certo modo, cooperar com o inimigo de nossas almas, que é chamado de tentador desde o princípio. É alinhar-se, ainda que inconscientemente, com as forças que trabalham para afastar as pessoas da presença de Deus. A responsabilidade de cada discípulo, portanto, é de vigiar não apenas para não cair, mas também para não se tornar causa de queda de outros. Esses textos ainda ecoam de forma poderosa em nossos dias. Vivemos em uma sociedade onde escândalos de todo tipo surgem constantemente, seja na política, na mídia, nas famílias ou até mesmo dentro do ambiente religioso. A advertência de Jesus continua tão atual quanto antes. Ai daquele que fizer tropeçar um dos pequeninos. A responsabilidade de líderes espirituais é ainda maior, pois quando caem ou quando conduzem mal o rebanho, não tropeçam apenas sozinhos, mas arrastam muitos consigo. Mas essa responsabilidade não é exclusiva dos líderes. Cada cristão, em sua esfera, deve cuidar para que sua vida, suas palavras e suas atitudes não sejam pedra de tropeço. O apóstolo Paulo, em suas cartas, repetidas vezes exorta os irmãos a não escandalizar o mais fraco na fé, seja no comer, no beber ou no modo de viver. O princípio permanece. O amor deve reger nossas ações, e se algo que fazemos pode se tornar tropeço para o irmão, é melhor renunciar. Esse ensino de Jesus, portanto, não é apenas um alerta, mas um chamado a um estilo de vida que protege, que guarda, que edifica os pequeninos. É a pedagogia do reino, que valoriza os frágeis, que exalta os humildes e que responsabiliza cada discípulo pela saúde espiritual do outro. O reino de Deus não se sustenta em individualismos, mas na solidariedade e na consciência comunitária. E ao refletir sobre o peso da expressão de Jesus, quando fala da pedra de moinho e do mar, compreende-se que ele está chamando nossa atenção para a seriedade com que Deus trata o cuidado com os pequenos. Não há pecado mais grave do que roubar a fé de um inocente, manchar a confiança de uma criança, desviar o coração de um novo convertido. É como se o próprio Cristo se colocasse ao lado deles, dizendo: quem tocar em um destes pequeninos, toca em mim. Esse ensino
enraizado nos evangelhos, continua a ecoar como um alerta urgente e necessário. Ele nos lembra que tropeços existem, mas a decisão de ser instrumento deles ou não é pessoal. O discípulo de Cristo é chamado a ser não pedra de tropeço, mas alicerce de edificação, não armadilha que derruba, mas mão estendida que levanta, não escândalo que destrói, mas exemplo que inspira. Ao prosseguirmos na narrativa de Lucas capítulo 17, versículos 3 a 10, nos deparamos com o ensino de Jesus que é simultaneamente simples e profundo. Um convite à prática da fé aliada à disciplina espiritual do perdão. Tende cuidado, começa o Senhor, e a advertência inicial já carrega o peso da responsabilidade pessoal e comunitária. Ele alerta sobre a necessidade de corrigir o irmão que peca, mostrando que a vida cristã não se reduz à experiência individual, mas se expande na esfera relacional, no cuidado mútuo e na vigilância constante sobre si mesmo e sobre aqueles que caminham conosco. A palavra usada no original grego para cuidado ou vigiai é blepete, que transmite mais do que mera atenção. Implica observar com discernimento, perceber sinais de desvio, reconhecer o potencial de dano e agir de forma que restaure sem ferir. Jesus ensina que, se alguém peca, devemos repreendê-lo, e se houver arrependimento, perdoá-lo. Aqui a prática do perdão é apresentada não como opcional, mas como um mandamento intrínseco à vida de fé. A palavra perdoar no grego áfesis carrega a ideia de remissão, de soltura, de libertação completa da dívida moral, não apenas como um gesto superficial ou educado. O perdão, portanto, não é meramente emocional, mas profundamente espiritual, refletindo a natureza do reino de Deus, onde a graça precede o merecimento e a misericórdia é o parâmetro da justiça divina aplicada entre irmãos. Estudos históricos e teológicos apontam que essa orientação de Cristo não surge isoladamente, mas como parte de uma sequência didática que já começa no versículo anterior, onde ele alerta sobre os tropeços e a responsabilidade para com os pequeninos, ensinando que a vigilância e a correção fazem parte da vida comunitária. A exegese nos revela que a repreensão deve ser feita com amor, com paciência e com a intenção clara de restaurar, nunca de humilhar. Na prática judaica do primeiro século, existiam métodos rigorosos de correção social e religiosa, mas Jesus redefine esse cuidado, colocando o amor e a misericórdia como centro da ação. Quando ele continua, ensina que, se o irmão pecar 7 vezes no dia e 7 vezes voltar arrependido, deve ser perdoado sempre. Essa instrução, que à primeira vista parece excessiva, revela a essência do reino, a persistência da graça. Não há limite para a misericórdia, pois o perdão é reflexo direto do caráter de Deus, que oferece contínua oportunidade de arrependimento. Uma interpretação consolidada observa que o número 7, altamente simbólico nas Escrituras, representa plenitude e perfeição. Assim, o ensino não é simplesmente matemático, mas aponta para a completude do perdão, que deve ser constante e integral, refletindo a natureza infinita da graça de Deus. Ao analisarmos o paralelo em Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22, notamos que Pedro, atento à radicalidade do ensino, pergunta a Jesus quantas vezes deve perdoar ao irmão que peca contra ele, sugerindo a ideia de limite. Será que até 7 vezes? Jesus responde, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A interpretação hermenêutica desse número é clara. Não se trata de 70 vezes 7 literais, mas de indicar que o perdão não deve ter fim, que a vida cristã é um exercício contínuo de graça e que a disciplina espiritual não pode ser restringida por cálculos humanos. O ensino de Lucas se aprofunda ao falar da fé. Jesus acrescenta que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos ordenar a uma árvore que seja arrancada do chão e lançada ao mar, e ela obedecerá. Aqui a fé está inseparavelmente ligada à ação de perdoar e restaurar. A palavra fé no grego pistis indica confiança firme, lealdade, fidelidade ativa. Não é uma crença passiva, mas uma confiança que se manifesta em atitudes concretas, seja em repreender com amor, perdoar incessantemente ou agir com diligência no cuidado do próximo. A exegese revela que a fé e o perdão estão intimamente ligados. Sem fé, o perdão se torna um gesto mecânico, sem substância espiritual. Sem perdão, a fé não se manifesta plenamente na vida comunitária. Jesus ainda utiliza uma parábola de serviço para enfatizar a postura correta do discípulo. Ele compara o seguidor fiel a um servo que, ao terminar seu trabalho, não espera recompensa, apenas cumpre sua obrigação.
A palavra usada no grego, doulos, para servo, remete à ideia de submissão e dedicação total ao senhorio, sem exigir reconhecimento. Estudos teológicos indicam que essa metáfora revela a postura de humildade que deve acompanhar o perdão. Não perdoamos buscando retorno, mas porque a natureza do reino exige misericórdia, e a fidelidade ao chamado de Deus se expressa em serviço contínuo e sem autopromoção. Além disso, a instrução de Jesus mostra uma dimensão ética profunda. A graça praticada nos relacionamentos humanos é um reflexo da justiça de Deus. O perdão não é sinônimo de permissividade. Ao contrário, ele exige coragem, discernimento e disciplina. A prática constante do perdão protege a comunidade, fortalece os vínculos espirituais e mantém a unidade do corpo de Cristo, refletindo a harmonia do reino, mesmo em meio à fraqueza humana e aos conflitos inevitáveis. O contexto histórico reforça ainda mais a profundidade desse ensino. Na sociedade judaica do primeiro século, a honra e a vergonha eram forças sociais poderosas. Um desentendimento ou uma falha moral podia repercutir em toda a comunidade, afetando famílias, negócios e reputações. Ao ensinar o perdão ilimitado, Jesus subverte a lógica humana de vingança e justiça proporcional, instaurando uma ética que transcende o senso comum, baseada na misericórdia e na renovação constante do relacionamento. Uma análise hermenêutica observa que, ao conectar o perdão à fé e à humildade do servo, Jesus estabelece um tripé de vida espiritual: vigilância, misericórdia e confiança ativa em Deus. Esse tripé sustenta não apenas a vida individual, mas a vida da comunidade, criando uma rede de proteção espiritual, emocional e moral que impede a propagação do mal e fortalece o reino na terra. Ainda mais, o texto convida à introspecção. Cada cristão é chamado a examinar seus próprios tropeços e limitações, antes de apontar os dos outros. A prática do perdão requer autoconhecimento, consciência de que todos somos dependentes da graça e que o pecado nos afeta a todos. Essa perspectiva é reforçada pelo ensinamento de que o servo fiel não busca recompensa, pois reconhece que o serviço e a misericórdia são obrigações do discípulo, não privilégios que garantem status ou benefício terreno. O ensino se torna, assim, radicalmente inclusivo. Perdoar sempre, perdoar sem limite, servir sem buscar recompensa, ter fé mesmo mínima, mas ativa. A fé do grão de mostarda simboliza que mesmo a menor confiança em Deus, quando aplicada no contexto do perdão e da restauração, é poderosa, capaz de mover montanhas, de restaurar corações, de fortalecer a comunidade e de alinhar a vida humana com o propósito divino. O paralelo com Mateus capítulo 18 reforça a pedagogia do mestre, mostrando que os discípulos muitas vezes precisam de instruções repetidas para internalizar a magnitude do reino. A insistência de Jesus em responder a Pedro e a continuidade de Lucas revelam que a prática da fé e do perdão não é automática. Requer ensino, repetição, aplicação e disciplina diária, além da dependência constante do Espírito Santo para que a graça se manifeste em ações concretas. Ao refletir sobre esses versículos, compreende-se que a mensagem de Jesus não é apenas ética, mas profundamente espiritual. O perdão e a fé são expressões tangíveis do reino de Deus operando no mundo. Perdoar incessantemente é sinal de maturidade espiritual. Perdoar em comunidade é expressão de fé viva. Servir sem esperar retorno é demonstração de compromisso com o senhorio de Cristo. A prática desses princípios garante não apenas a saúde da comunidade, mas também o amadurecimento pessoal e a manifestação visível do reino entre os homens. O texto de Lucas, capítulo 17, versículos 3 a 10, revela-se, portanto, um convite contínuo e progressivo à transformação interior e à responsabilidade relacional. A fé, o perdão e a humildade não são meros conceitos abstratos, mas forças vivas que moldam o caráter do discípulo, fortalecem a comunhão e refletem o coração misericordioso de Deus para com a humanidade, desafiando os seguidores de Cristo a uma vida de graça ininterrupta, vigilante e prática. Ao avançarmos na narrativa do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19, encontramos uma das cenas mais tocantes do ministério de Jesus, em que se manifesta de maneira concreta o poder curador do Messias e, ao mesmo tempo, a importância da gratidão e da fé ativa na vida do discípulo. O contexto nos apresenta Jesus a caminho de Jerusalém, atravessando a região da Samaria e da Galileia, uma área marcada por tensões sociais e religiosas. Estudos históricos indicam que, para um judeu do primeiro século, os samaritanos eram vistos com desconfiança, resultado de séculos de divisões étnicas e religiosas.
Nesse cenário, cada encontro de Jesus com pessoas marginalizadas carregava uma dimensão pedagógica. Ele não apenas realiza milagres, mas também ensina sobre a natureza do reino de Deus e a resposta que ele espera dos homens. Chegando a uma aldeia, Jesus é abordado por 10 homens que sofriam de lepra, uma doença grave, altamente contagiosa e socialmente estigmatizada. A lepra, no contexto hebraico, não era apenas uma questão física, mas também ritual, pois os leprosos eram considerados impuros e isolados da comunidade. O contato com eles era proibido segundo a lei mosaica, e por isso, esses 10 homens se mantinham à distância, gritando a Jesus: "Mestre, tem misericórdia de nós." A expressão no original grego, eleimonesemon, carrega não apenas o pedido de compaixão, mas um reconhecimento do poder do Senhor para intervir de forma sobrenatural em suas vidas. Compreende-se que aqui se manifesta a consciência da impotência humana e a total dependência da graça divina. O evangelista observa que Jesus respondeu de imediato: "Ide, mostrai-vos aos sacerdotes." Aqui o ensino se conecta diretamente aos versículos anteriores, onde ele tratava de fé, vigilância e perdão. Os sacerdotes, segundo a lei de Moisés, eram os responsáveis por declarar a purificação de qualquer leproso, conforme Levítico capítulo 14. Ao enviar os homens a eles, Jesus está estabelecendo a necessidade de obediência à lei, mesmo após a manifestação do poder divino. É um ponto sutil, mas crucial. A fé genuína não se separa da obediência. Ela caminha junto com a ação que confirma a transformação recebida. O milagre acontece no caminho, antes mesmo de chegarem aos sacerdotes, demonstrando que a cura de Deus antecede o reconhecimento humano, mas não dispensa o testemunho da comunidade e a restauração social. Enquanto caminhavam, todos os 10 foram purificados, um acontecimento que reforça a verdade de que a fé ativa, mesmo em atos aparentemente simples, é o canal pelo qual o poder divino opera. Mas a narrativa toma um giro inesperado. Apenas um dos 10, percebendo a cura, voltou a Jesus, glorificando a Deus em alta voz, prostrando-se aos seus pés. Este homem era um samaritano, enfatizando a universalidade da graça e a quebra das barreiras culturais. O gesto de voltar, de prostrar-se e agradecer, é um reconhecimento explícito da autoridade divina e da misericórdia que ele concede. A gratidão aqui não é meramente educada ou formal, é uma manifestação de coração. Uma resposta que se conecta diretamente ao caráter de Deus, que valoriza o reconhecimento e a adoração genuína. Jesus então pergunta: "Não foram 10 purificados? Onde estão os outros 9? Este questionamento, embora simples, carrega uma profundidade teológica imensa. Compreende-se que ele não se surpreende com a ingratidão, mas deseja ensinar aos discípulos e a nós que o reconhecimento da graça recebida é um ato de fé que completa o milagre. O que vale não é apenas a bênção em si, mas a consciência e a resposta que esta produz. Estudos históricos apontam que, culturalmente, a gratidão não era apenas uma questão de cortesia, mas de honra social. No plano espiritual, torna-se a expressão de uma fé viva, que não toma o favor de Deus como algo garantido ou natural, mas como dom a ser reconhecido e celebrado. O texto conclui enfatizando a resposta de Jesus: "Levanta-te e vai, a tua fé te salvou." A palavra salvou aqui, no original grego sozo, transcende a simples cura física. Ela indica a restauração integral, corpo, alma e comunhão com Deus. O milagre físico é um reflexo de algo maior, a fé que transforma, que restaura a dignidade, que reintegra o homem ao convívio com Deus e com a comunidade. O fato de que apenas aquele que reconheceu e agradeceu recebeu essa confirmação plena ressalta a relação entre fé ativa, gratidão e experiência de salvação. Esse episódio se conecta de forma direta com os ensinamentos anteriores sobre perdão e fé, observados em Lucas capítulo 17, versículos 3 a 10, e nos paralelos de Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Assim como perdoar incessantemente e agir com fé exige disciplina, humildade e obediência, a gratidão diante do milagre também exige uma postura de coração aberto e consciente. Ambos os episódios sublinham que a vida cristã não é passiva. A ação, a resposta, a exercício constante da fé que se manifesta em atitudes concretas, seja no perdão, seja na adoração e no reconhecimento da obra de Deus em nossa vida. A narrativa de Lucas mostra ainda uma dimensão pedagógica importante. Jesus utiliza o milagre para ensinar algo que vai além da cura física. A gratidão é um componente essencial da fé madura.
A obediência aos sacerdotes, a caminhada sem ver a cura antes do ato de fé, a necessidade de reconhecer a ação de Deus. Tudo isso constrói um quadro em que milagres e fé se entrelaçam com ética, comunidade e responsabilidade espiritual. A exegese indica que Jesus não realiza apenas o ato de curar. Ele modela como o discípulo deve viver, interagindo com o poder de Deus de forma consciente, reconhecida e obediente. O episódio também desafia a compreensão contemporânea da fé. A gratidão ativa, a adoração de coração, a percepção do milagre que se realiza mesmo antes de ser proclamado formalmente. Tudo isso exige atenção à vida espiritual pessoal e à forma como reagimos às bênçãos recebidas. A fé não se limita a acreditar, mas se manifesta em atitudes que confirmam a transformação e demonstram reconhecimento a Deus. O contraste entre os 9 que se afastaram sem retornar e o samaritano que voltou evidencia que a fé verdadeira e ativa não se limita à obtenção de benefícios, mas envolve relacionamento, consciência e expressão de adoração. Estudos históricos e teológicos complementares destacam que a escolha de um samaritano para ser o exemplo de gratidão serve ainda para ilustrar a amplitude do reino de Deus. A graça não se limita às fronteiras étnicas, culturais ou religiosas. Ela rompe preconceitos, barreiras sociais e tradições humanas, mostrando que a resposta adequada à obra de Deus transcende qualquer expectativa ou norma humana. O milagre e a gratidão, assim, tornam-se instrumentos pedagógicos que reforçam os princípios do reino: fé, obediência, reconhecimento e restauração integral. Além disso, o texto sublinha que a fé não é apenas acreditar, mas agir de acordo com a confiança depositada em Deus. Aquele que recebeu a cura ao voltar e glorificar a Deus, demonstra que a fé verdadeira se manifesta em atitudes concretas. É a fé que transforma o corpo, a mente e a vida social, revelando que milagres e transformação espiritual estão sempre interligados, e que a gratidão é um catalisador que confirma e sela a experiência da restauração divina. O relato, em sua profundidade, também traz à tona o contraste entre a ação passiva e a ação ativa na fé. Os 10 leprosos foram purificados, mas apenas aquele que reconheceu e respondeu recebeu a confirmação plena de salvação. Esse detalhe ressalta que milagres, dons e bênçãos só se concretizam em sua totalidade quando há resposta de fé e reconhecimento. O ato de voltar, prostrar-se e glorificar a Deus é, portanto, inseparável do milagre recebido, demonstrando que a experiência de Deus envolve participação ativa e não apenas recepção passiva. Dessa forma, a cura dos 10 leprosos não é apenas um registro histórico de um milagre físico, mas uma narrativa rica em lições espirituais sobre a natureza da fé, a prática da gratidão, a obediência e a restauração integral do ser humano. A exegese revela que a narrativa está ligada a ensinamentos anteriores de vigilância, perdão e fé ativa, e serve como ilustração daquilo que Cristo espera do discípulo: atenção, reconhecimento da obra divina, resposta de coração e manifestação prática da fé. Valores que se aplicam à vida cotidiana, à comunidade de fé e ao testemunho individual diante do mundo. Prosseguindo com Lucas capítulo 17, versículos 20 ao 27, deparamos com uma das reflexões mais profundas de Jesus sobre o reino de Deus e a maneira como ele se manifesta na história e na vida humana. Ele responde aos fariseus, que haviam questionado sobre quando viria o reino de Deus, dizendo que ele não viria de maneira visível, apontando para uma realidade espiritual que transcende a percepção sensorial e a espera de sinais grandiosos. Essa afirmação é, à primeira vista, quase paradoxal para aqueles que aguardavam um Messias com poderio político e visibilidade externa. Mas, ao mergulharmos no contexto histórico e teológico, compreendemos que há uma profundidade que exige não apenas atenção, mas um esforço interpretativo cuidadoso. Jesus começa declarando que o reino de Deus não vem com sinais que possam ser observados de forma ostensiva. Aqui, a palavra grega utilizada para vem remete a uma manifestação presente, já em processo, não a um evento futuro meramente cronológico. É como se ele dissesse: vocês não podem detectar a chegada do reino olhando para fora, porque ele não se anuncia pelo espetáculo, mas pela transformação interior. Esse é um contraste deliberado com a expectativa judaica da época, que esperava sinais claros, como a restauração política de Israel ou intervenções milagrosas visíveis, como as descritas nos livros históricos do Antigo Testamento. Jesus, portanto, está redirecionando a percepção de seus ouvintes, mostrando que a experiência do reino é espiritual, interna,
e não depende de observações externas ou de acontecimentos sensacionais. Estudos históricos e teológicos apontam que os fariseus viviam sob uma mentalidade fortemente marcada pelo legalismo e pelo ritualismo, e eles tinham dificuldade em perceber a dimensão espiritual do reino. Para eles, a evidência do reino estava ligada à justiça observável, ao cumprimento das leis e à dominação política que refletisse a glória de Israel. A declaração de Jesus quebra essa lógica, convidando à introspecção e à vigilância espiritual. Ele aponta para algo que já está presente, mas de maneira invisível, como uma semente crescendo silenciosamente no solo fértil da alma humana. Essa metáfora de crescimento silencioso aparece em outros textos, como em Mateus capítulo 13, versículo 32, onde o reino é comparado a um grão de mostarda, pequeno no início, mas com potencial de se tornar uma árvore robusta. A mensagem central é clara. A experiência do reino não é mediada pela grandiosidade externa, mas pela percepção e sensibilidade do coração. Logo em seguida, Jesus continua afirmando que o reino de Deus está dentro de vós, ou, conforme algumas traduções, entre vós. A expressão aqui é rica em significado. No contexto do primeiro século, dentro de vós não se refere apenas ao interior físico, mas ao centro da vida espiritual, à esfera do coração e da mente, onde se processam escolhas, desejos e decisões morais. Compreende-se que Jesus está ensinando que o reino é uma realidade presente que se manifesta na transformação interior e na comunhão com Deus. Ele está confrontando a ideia de um reino que seria percebido apenas externamente, por sinais espetaculares. Nesse sentido, a interpretação consolidada observa que o reino de Deus exige percepção espiritual, discernimento e abertura para a ação divina, que se dá de maneira sutil, mas poderosa. Avançando para os versículos 23 a 27, encontramos uma comparação com os dias de Noé e de Lot. Jesus descreve como as pessoas viviam suas vidas cotidianas, comendo, bebendo, casando e casando-se, sem perceber a proximidade do julgamento divino. A narrativa faz um paralelo histórico. Assim como no tempo de Noé, quando a humanidade ignorava a iminência do dilúvio, e no tempo de Lot, quando os sodomitas viviam na normalidade cotidiana sem imaginar a destruição que se aproximava, o mesmo padrão se repetirá antes da vinda do Filho do Homem. Aqui, o uso da história antiga serve não apenas como referência histórica, mas como advertência moral e espiritual. A lição é que a vida ordinária pode enganar os corações, tornando-nos insensíveis à urgência da vigilância espiritual e à necessidade de santidade. A vida cotidiana mencionada, comer, beber, casar-se e casar-se, não é condenada em si, mas indica a complacência e a distração do coração humano diante da realidade do reino. Jesus está enfatizando que a presença do reino e a manifestação do juízo divino podem passar despercebidas por aqueles que vivem apenas para o material e para o imediato, sem cultivar a percepção espiritual. Estudos sobre costumes da época mostram que a sociedade judaica era muito estruturada em torno de rituais, festas e normas sociais. Contudo, Jesus desloca o foco da observância externa para o discernimento interno, para a atenção ao espírito que opera silenciosa, mas decisivamente na vida humana. Ele chama para a consciência contínua, para a percepção espiritual constante, lembrando que o julgamento não é apenas um evento futuro distante, mas algo que se desenrola em harmonia com o curso da história e com a disposição interior dos corações. A comparação com os dias de Noé e de Lot também nos ensina sobre a imprevisibilidade do juízo e da intervenção divina. Noé não avisava a todos os homens, mas construía a arca obedecendo à ordem de Deus. Lot se destacava em meio à corrupção de Sodoma, vivendo de maneira justa e separada. Assim, a narrativa enfatiza a responsabilidade individual diante da proximidade do reino. Mesmo que o mundo continue em seu curso aparentemente normal, o chamado à santidade e à vigilância permanece inalterado. A leitura exegética aponta que o verbo grego utilizado para comer e beber indica uma ação habitual, cotidiana, reforçando a ideia de rotina e distração diante da realidade espiritual que se apresenta discretamente. Portanto, o alerta é duplo. Por um lado, o julgamento pode surpreender. Por outro, o reino de Deus se manifesta àqueles que percebem e se alinham com seus princípios. Além disso, observa-se que a menção ao Filho do Homem carrega significados profundos. É um título messiânico que Jesus utiliza para indicar sua identidade e missão, combinando a humanidade com a autoridade divina. Nos textos proféticos de Daniel, capítulo 7,
versículos 13 e 14, encontramos a figura do Filho do Homem recebendo domínio e glória eternos. Ao aplicar essa imagem aos dias de Noé e de Lot, Jesus conecta a expectativa messiânica à necessidade de vigilância espiritual e à consciência histórica do juízo divino. Ele está dizendo que o reino e o juízo não virão de maneira arbitrária, mas em consonância com a revelação de Deus e a história da salvação. A aplicação hermenêutica contemporânea nos desafia a perceber que, assim como naquela época, a maioria das pessoas vive em distrações, buscando segurança em rotinas, conforto material ou normas sociais, sem notar a urgência espiritual. O reino de Deus continua invisível para aqueles que medem sua vida apenas pelo externo. A mensagem de Jesus é, portanto, um chamado à atenção, à vigilância e à preparação interior. Ele está nos convidando a reconhecer que o espiritual muitas vezes é percebido não por sinais grandiosos, mas pela sensibilidade ao mover do espírito no cotidiano, pela consciência do juízo que atua discretamente e pelo alinhamento com a vontade de Deus. Uma análise mais profunda da linguagem grega revela nuances adicionais. A palavra usada para dias remete a períodos prolongados, indicando que essas comparações históricas não são pontuais, mas representam eras de descuido espiritual. Por isso, a leitura exegética sugere que Jesus não está apenas falando de um evento futuro específico, mas de uma postura contínua diante do tempo e da história. Aqueles que permanecem atentos e sensíveis à ação de Deus experienciam o reino de forma presente, enquanto os distraídos apenas percebem a normalidade aparente, sem compreender o significado do que ocorre. Além disso, ao comparar Noé e Lot com sua própria época, Jesus faz uma crítica implícita à religiosidade superficial, à confiança nas tradições sem vida e à falta de discernimento espiritual. Ele mostra que a vivência do reino exige percepção, obediência e abertura à ação do Espírito, mesmo quando a sociedade ao redor parece indiferente ou cega. A compreensão teológica enfatiza que o reino de Deus é simultaneamente uma realidade presente e futura, um mistério que se desvela tanto na transformação interior quanto na consumação da história. E essa tensão entre o já e o ainda será é um ponto central do ensino de Jesus. Portanto, ao ler Lucas capítulo 17, versículos 20 ao 27, percebe-se que Jesus está chamando os discípulos e, por extensão, todos nós, a uma consciência aguda da realidade espiritual que nos cerca. O reino de Deus não é detectável pelos olhos humanos, mas pelos olhos do coração. Não se impõe por espetáculo, mas se revela na transformação e na vigilância interior. Os dias de Noé e de Lot servem como advertência histórica. A rotina e a normalidade não devem enganar, pois o juízo divino e a manifestação do reino caminham paralelos à vida humana, muitas vezes invisíveis, mas sempre eficazes. A leitura combinada com a história, a análise linguística e a reflexão teológica demonstra que a percepção do reino exige atenção contínua, discernimento espiritual e disposição para alinhar a vida com a vontade de Deus, mesmo em meio às distrações e à aparente normalidade do mundo. Os versículos seguintes continuam a desenvolver essa temática, aprofundando a reflexão sobre o reino e o juízo. E ao prosseguirmos, será possível perceber ainda mais claramente a conexão entre a ação de Deus na história e a responsabilidade humana de perceber e responder a essa realidade invisível, mas absolutamente concreta e transformadora. Quando nos aprofundamos no Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículos 28 a 37, encontramos uma narrativa que, à primeira vista, pode parecer abrupta ou até mesmo desconectada de nossos dias, mas que, ao ser examinada cuidadosamente, revela camadas de significado teológico e existencial profundas, convidando-nos a refletir sobre a urgência do reino de Deus e a postura de prontidão que ele exige de cada um de nós. Lucas já vinha traçando, nos versículos anteriores, uma linha de ensino sobre a vigilância espiritual, sobre a fé que deve se manifestar mesmo diante da escassez e da injustiça, sobre a humildade diante das pequenas responsabilidades e a consciência de que o Filho do Homem vem, mas de um modo inesperado, não de acordo com o padrão humano de previsão ou cálculo. O versículo 28 introduz a referência a Ló e aos tempos de Sodoma e Gomorra. Aqui, compreende-se que a narrativa busca criar um paralelo entre a vida cotidiana das pessoas e o momento da revelação do reino. Ló é apresentado não apenas como um personagem histórico, mas como um símbolo de justiça no meio de uma sociedade corrompida.
Estudos históricos e teológicos apontam que Sodoma e Gomorra, cidades descritas como imersas em pecado e decadência moral, representam para Lucas a realidade de um mundo entregue à indiferença e à rebeldia diante da vontade de Deus. A menção a esses nomes não é aleatória. Trata-se de um aviso e de um convite à reflexão sobre o desapego do material, sobre a urgência de uma vida voltada para o reino. A analogia com aqueles tempos sugere que, assim como na antiguidade, haverá um momento em que a manifestação do reino será tão repentina que não haverá tempo para ajustes ou atrasos. Ou nos preparamos agora, ou seremos pegos de surpresa. No versículo 29, o texto aponta que, assim como nos dias de Ló, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Ló saiu de Sodoma, o mesmo padrão se repetirá na vinda do Filho do Homem. Há uma intensidade na descrição das atividades humanas que reflete a normalidade e a rotina, mas também a distração espiritual. O verbo usado, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, denota ações cotidianas, mas também a naturalidade com que o pecado e a indiferença podem se infiltrar na vida daqueles que vivem sem expectativa do reino. Uma interpretação consolidada observa que Lucas enfatiza o contraste entre a vida normal, envolta em preocupações terrenas, e o súbito chamado divino, que exige prontidão e discernimento. É como se o texto nos dissesse: o mundo continuará girando, as pessoas seguirão em suas rotinas, mas o evento divino não espera o nosso ritmo. Ele ocorre à revelia das agendas humanas, e somente aqueles que têm uma vida consciente do reino perceberão o momento e agirão. O versículo 30 apresenta a dramática e abrupta conclusão da comparação. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. O advérbio assim conecta diretamente a descrição da vida de Sodoma e Gomorra com o futuro vindouro, enfatizando a repetição de padrões de incredulidade e indiferença. A expressão sublinha que a manifestação do Filho do Homem será inesperada e que os padrões humanos de planejamento e segurança não terão validade frente ao juízo ou à revelação do reino. A hermenêutica deste ponto nos leva a compreender que a narrativa não é apenas histórica, mas profética. Ela projeta para o futuro uma realidade que exige vigilância, prontidão espiritual e desapego das conveniências temporais. Além disso, os estudos linguísticos do grego original mostram que o termo traduzido como manifestar implica não apenas aparecer, mas tornar visível aquilo que estava oculto, trazer à tona a verdade última sobre todas as coisas, a revelação plena do juízo e da graça. Quando avançamos para o versículo 31, encontramos a referência a Noé e ao dilúvio, outro evento histórico que serve como paradigma escatológico. O texto diz: assim como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Aqui, a narrativa reforça a repetição de padrões históricos como instrumento de ensino divino. A vida seguia normalmente, comendo e bebendo, casando e dando-se em casamento, até que o dilúvio veio e mudou tudo. Compreende-se que Lucas busca mostrar que a história humana, apesar de suas rotinas, não escapa da soberania de Deus. A menção ao dilúvio enfatiza a intervenção divina como inevitável e imprevisível, sublinhando a necessidade de vigilância constante. Em termos teológicos, o episódio aponta para a graça e a justiça de Deus. Noé foi salvo não por méritos próprios, mas por obediência e preparação, analogia que nos desafia a viver em prontidão e fé. O versículo 32 reforça o caráter repentino e decisivo da vinda do Filho do Homem. 2 estarão no campo, um será levado e outro deixado, 2 moendo no moinho, uma será levada e outra deixada. Aqui, a narrativa se torna concreta, quase palpável, ao colocar o leitor no cotidiano. Campos de cultivo, moinhos de pedra, tarefas domésticas comuns. A exegese aponta que Lucas utiliza elementos da vida diária para mostrar que a manifestação do reino não respeita horários, ocupações ou planos humanos. A interpretação implícita nos convida a refletir. A prontidão espiritual não é algo que se pode delegar ou adiar. Ela deve ser vivida no cotidiano, em meio às tarefas mais simples. Há também uma tensão narrativa que enfatiza a separação. O que distingue os que são levados dos que são deixados não é mérito humano, mas discernimento espiritual e conexão com o reino, o que nos conduz a uma reflexão sobre a natureza do juízo e da misericórdia de Deus. O versículo 33 reforça a necessidade de desapego e decisão radical. Lembrai-vos da mulher de Ló.
O exemplo da esposa de Ló que olhou para trás e se transformou em estátua de sal torna-se um símbolo poderoso da resistência ao chamado divino e da força destrutiva da hesitação. A narrativa sugere que o apego às conveniências do passado, às posses, às relações que não correspondem à vontade de Deus, pode nos impedir de experimentar a vida plena no reino. Estudos históricos indicam que na cultura do Antigo Oriente Próximo, a obediência imediata era entendida como essencial à sobrevivência, tanto física quanto espiritual. Lucas, ao trazer esse exemplo, nos conecta com um princípio universal. A prontidão e a obediência a Deus não podem ser parciais nem retardadas. Finalmente, o versículo 37 conclui esta sessão com a exortação à vigilância e à esperança. Eis que duas estarão no mesmo leito. Uma será levada e outra deixada. A narrativa volta ao cotidiano doméstico, reforçando que a manifestação do reino pode ocorrer em qualquer circunstância, em qualquer momento, mesmo nas situações mais íntimas e rotineiras. A linguagem é deliberadamente repetitiva, quase hipnótica, para gravar no leitor a certeza de que nada humano pode deter o plano divino. A interpretação hermenêutica evidencia que Lucas quer que entendamos. A presença e a obra de Cristo são realidade que exige resposta imediata e não espera pelo conforto, pela segurança ou pelo tempo que julgamos ideal. Ao longo de toda a passagem, nota-se a habilidade literária de Lucas em intercalar referências históricas, narrativas cotidianas e advertências escatológicas, criando um tecido teológico rico e multifacetado. Ele nos conduz do passado à profecia, do mundo cotidiano à intervenção divina, do familiar ao extraordinário, sempre com um tom de urgência e cuidado pastoral. A repetição de padrões históricos, dias de Ló, dias de Noé, reforça a continuidade da história humana sob o olhar de Deus, destacando que os eventos do reino não são arbitrários, mas seguem a lógica da justiça e da misericórdia divinas. A narrativa convida à reflexão pessoal. Qual é a postura diante da vinda do Filho do Homem? Estamos vivendo distraídos, presos à rotina ou atentos à voz de Deus, preparados para responder sem hesitação? Com base nos estudos linguísticos, culturais e históricos, compreende-se que Lucas utiliza estas histórias e imagens para criar um quadro de tensão entre o ordinário e o extraordinário, entre o temporal e o eterno, entre a indiferença humana e a soberania divina. A exegese mostra que a escolha das palavras originais, seja no grego ou na tradição hebraica subjacente, ressalta a imprevisibilidade e a inevitabilidade do reino. Uma análise cuidadosa das conjunções, advérbios e tempos verbais indica que a narrativa não apenas descreve eventos, mas cria uma experiência vivencial para o leitor, que é chamado a internalizar a urgência da mensagem. Além disso, a interpretação teológica enfatiza que a prontidão não se resume a ações externas, mas se manifesta em uma atitude de fé, desapego e confiança na direção divina. A aplicação contemporânea é clara. Em um mundo cheio de distrações, compromissos e seguranças ilusórias, o chamado de Lucas nos desafia a viver com olhos espirituais abertos, discernindo o momento da intervenção de Deus e respondendo com fidelidade. O alerta contra a hesitação, simbolizado pela esposa de Ló, permanece atual, pois todos nós enfrentamos a tentação de olhar para trás, de apegar-nos ao conforto ou às certezas humanas, perdendo a oportunidade de experimentar plenamente a vida no reino. Ao longo desta narrativa, a presença do reino de Deus se apresenta como algo que interrompe, transforma e redefine a realidade. A mensagem de Lucas, ao conectar passado, presente e futuro, mostra que o reino não é apenas uma esperança distante, mas uma realidade que exige resposta imediata e decisiva. Cada elemento da narrativa, os exemplos históricos, as situações cotidianas, os personagens simbólicos, funciona como uma lente através da qual podemos examinar nossa própria vida espiritual, nossa prontidão e nosso comprometimento com a obra de Deus, sempre lembrando que a manifestação do Filho do Homem ocorrerá de forma inesperada e irrevogável. A história nos desafia a avaliar. Estamos vivendo como os que foram levados, atentos, fiéis e prontos, ou como os que foram deixados, distraídos e apegados às facilidades terrenas? A narrativa continua e a reflexão sobre os dias de Ló, Noé e a expectativa da vinda do Filho do Homem permanece viva, exigindo de cada leitor, cada discípulo, cada crente, uma postura de vigilância, obediência e fé que transcenda o ordinário da vida diária. Hoje falamos sobre o capítulo 17 do Evangelho de Lucas,
um dos textos mais completos e profundos para entendermos a caminhada cristã em sua essência. Ele não trata apenas de acontecimentos isolados, mas costura uma linha contínua que vai desde o livro de Gênesis até o Apocalipse, revelando como Jesus é o cumprimento da história e como tudo aponta para a sua volta gloriosa. Aqui aprendemos sobre tropeços, perdão, fé, humildade, gratidão, a presença do reino e, por fim, a urgência da vigilância diante do dia do Filho do Homem. Jesus inicia falando que é impossível que não venham tropeços, mas adverte que melhor seria amarrar uma pedra de moinho ao pescoço e ser lançado no mar do que fazer alguém pequeno na fé cair. Essa palavra nos leva a refletir sobre a seriedade de nossas atitudes. Lembrando que no Antigo Testamento, Deus já se levantava em defesa dos fracos, órfãos e estrangeiros, mostrando que a santidade não é apenas uma questão pessoal, mas também comunitária. Logo em seguida, ele ensina que o perdão deve ser ilimitado, ainda que o irmão peque 7 vezes no mesmo dia. Isso nos remete ao coração da lei e dos profetas, onde o Senhor sempre foi apresentado como longânimo e rico em misericórdia. E quando os discípulos pedem mais fé, Jesus os recorda de que não é o tamanho da fé que importa, mas em quem ela está fundamentada. Uma fé do tamanho de um grão de mostarda pode realizar o impossível, porque se apoia no Deus eterno. Depois ele fala sobre a postura do servo que, mesmo cumprindo seu dever, não deve buscar glória, mas reconhecer: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Isso ecoa a voz dos profetas que sempre apontavam para a humildade como a marca dos que pertencem ao Senhor, lembrando que o orgulho foi a queda de muitos desde os primórdios da história bíblica. Na cura dos 10 leprosos, apenas um volta para agradecer, e justamente o estrangeiro. Esse gesto simples revela que o coração agradecido é sinal de verdadeira fé. A cena lembra os cânticos de gratidão do povo no Antigo Testamento após livramentos milagrosos. Mas agora mostra que a salvação não é apenas cura física, é redenção plena que alcança quem reconhece a graça recebida. Quando os fariseus perguntam sobre o reino de Deus, Jesus explica que ele não vem com aparência visível, mas já está no meio deles. Esse ensino conecta-se com toda a expectativa messiânica de Israel, mas redefine-a. O reino não é apenas futuro e político, é presente e espiritual, inaugurado na pessoa do próprio Cristo. E ao final, ele nos leva ao cenário escatológico, comparando sua vinda aos dias de Noé e de Ló. Assim como antes do dilúvio e da destruição de Sodoma, as pessoas viviam distraídas com seus afazeres, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. É uma chamada à vigilância, à prontidão, ao desapego das coisas deste mundo. A lembrança da mulher de Ló é um alerta de que não podemos olhar para trás, presos ao passado, mas precisamos seguir em obediência até o fim. Neste capítulo, Jesus une todas as eras da revelação bíblica, do cuidado de Deus em Gênesis, passando pela lei, pelos profetas, pelas histórias de juízo e misericórdia, até a consumação em Apocalipse, onde o Filho do Homem virá em glória. Ele nos mostra que a fé cristã não é fragmentada, mas uma linha contínua que aponta para a mesma esperança, a volta de Cristo. O capítulo 17 de Lucas, portanto, não é apenas uma coletânea de ensinos, mas um mapa espiritual para a nossa vida diária, chamando-nos a viver com fé prática, coração humilde, gratidão constante e olhos fixos na promessa eterna de que aquele que veio uma vez em humildade voltará em majestade para buscar os seus. Texto e produção Douglas Vieira. Música por 50sounds.com. Faixa For a Reason. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.